Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, vamos abrir no tema Marcos capítulo 10, o versículo 46 ao 52. Enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer o evangelho do pastor Ronaldo, pela oportunidade, pelo convite, todos os obreiros também, todos os irmãos, agradecer pelo carinho que sempre recebe a minha família. Hoje a minha esposa Carol não veio, ela ficou lá com o Gabriel estava com um pouco de febre, mas mandou um abraço para toda a igreja, que vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel, amém? Nós amamos muito vocês, pelas bênçãos que o Senhor Jesus fez a gente se encontrar, conhecer esses irmãos abençoados, que nós vamos morar no céu juntos, amém? Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor vai dizer assim, Marcos capítulo 10 e o versículo 46 diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pode se assentar. Peço perdão já para os irmãos. Eu estou com um pouco de tosse. Se eu começar a tossir aqui, não se importe não. Irmãos, esse tema é um tema muito conhecido, que é onde Jesus faz uma pergunta para um cego dessa maneira: O que queres que eu te faça? Que pergunta para um cego. Parece uma pergunta óbvia, uma pergunta que Jesus talvez estava brincando, estava de brincadeira quando fez aquela pergunta. Mas nós vamos entender que não só era a cegueira que o cego poderia escolher, mas outras coisas também. E nessa noite, com esse cego, chamado cego Bartimeu, ou seja, filho de Timeu, Bar é filho, e Timeu era o pai dele, filho de Timeu. Não fala o nome dele, mas fala o nome do pai. É com esse cego que nós vamos caminhar nessa noite. E com esse cego, nós vamos aprender 6 lições com o cego de Jericó. Um cego que estava à beira do caminho, mendigando. É com esse cego mesmo que nós iremos aprender 6 lições. Então nós vamos caminhar aprendendo com o filho de Timeu. Nessa noite nós iremos aprender 6 lições com o filho de Timeu, com o homem cego. E eu queria emprestar um pouco da sua atenção para o início dessa mensagem. Porque muitas das vezes não recebemos o nosso milagre. Às vezes nós não recebemos o nosso milagre achando que é devido à distância de Jesus. Será que Jesus está próximo? Será que Jesus está perto de mim? Mas muitas vezes nós não recebemos o nosso milagre devido ao nosso comportamento, da nossa maneira de viver. Quando nós se encontramos com Jesus, qual é o nosso comportamento? Muitos aqui, se eu perguntar, muitos aqui têm problema. Todos nós temos problemas. Mas como nós buscamos solucionar os nossos problemas, as nossas dificuldades? Como pedimos a Jesus aquilo que queremos? De que maneira
chegamos a Jesus? De que forma? Nessa noite nós aprenderemos seis lições de como, não um segredo para receber o seu milagre, mas algo de aprendizado para que possamos chegar perto de Jesus da maneira certa. Então nós vamos entrar na história desse cego, que não fala o seu nome, mas fala o nome do seu pai, Timeu. Então vamos aprender um pouco com ele. Quem é esse cego? A Bíblia vai relatar aqui no versículo 46, que Jesus diz assim, a palavra diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Era um homem que tinha uma deficiência visual, que ele era colocado à beira do caminho, e Jericó era uma cidade muito próspera, então ele ficava ali, estendia a sua capa no chão e começava a pedir esmola. Era a maneira que ele usava para poder trazer o alimento para si, era pedir esmola. Imagine agora, um homem com a dificuldade, uma deficiência visual, pedindo esmola à beira do caminho. Ele tinha um pai, mas ele era colocado em um lugar específico para que ali ele pudesse arrecadar alguma coisa, para que no final do dia ele pudesse ter o que comer. Essa era a vida desse homem. Essa era a vida do cego. Ele não podia se levantar e sair andando sozinho. Ele tinha que ficar parado ali o dia inteiro, para que alguém tivesse misericórdia dele e desse alguma coisa para ele comer, ou alguma esmola, ou algo do tipo. Mas a Bíblia vai relatar que Jesus está passando por ali. Jesus está passando, e é interessante que é a última vez que Jesus vai passar por aquele caminho. Em Marcos, esse é o último milagre que Marcos vai relatar. Jesus fazendo milagre na vida de alguém. Ou seja, é a última oportunidade que aquele cego tem. O cego talvez não sabia que era a última oportunidade, mas ele aproveitou. Hoje talvez seja a última oportunidade de você se encontrar com Jesus. Aleluia. Talvez você não saiba. Nós não sabemos o que irá acontecer daqui a um minuto. Aquele cego não sabia. Mas ali seria a última vez que Jesus ia passar por aquele lugar. Seria o último milagre que Marcos iria registrar de um milagre feito na vida de alguém. Talvez pode ser a última vez. Talvez pode ser o último culto. E nós não sabemos. Glória a Deus. Por isso que nós devemos aproveitar as oportunidades. Nós devemos abraçar a oportunidade que surge na nossa vida, de conhecer Jesus, de aceitá-lo, de recebê-lo, porque talvez seja a sua última oportunidade. Aleluia. E aquele cego, ele não pediu esforços quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por aquele lugar. E agora nós iremos aprender a primeira lição que o cego nos ensina. O cego que abraça a sua última oportunidade. 6 lições ele irá nos ensinar. Primeira lição que o cego nos ensina é, no 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele começou a fazer? Ele começou a clamar. Aquele cego, ele não começou a reclamar para alguém, ele não começou a clamar para uma pessoa, não. O cego começou a clamar a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira lição que o cego me ensina é: clame a pessoa certa.
clame a pessoa certa. Fale os seus problemas para a pessoa certa. Aleluia. O cego não perdeu tempo reclamando em qualquer outro lugar, mas aquele cego olhou, ele olhou no seu coração, ele olhou numa visão espiritual para Jesus, como se dizendo assim: Senhor, o Senhor é o único que pode resolver o meu problema, por isso que eu clamo a Ti. Clame para a pessoa certa. O cego começou a clamar para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não estava pedindo para qualquer pessoa, ele não estava pedindo misericórdia para qualquer pessoa, mas ele estava pedindo para Jesus. Para quem você tem colocado, em que mesa você tem colocado os seus problemas? Para quem você tem pedido socorro? Para quem você tem clamado, mas o socorro não vem? Aleluia. Você tem chorado aonde? Você parou de chorar para Jesus e está chorando para alguém? Jesus me trouxe nessa noite aqui para dizer: volte a chorar aos meus pés, como Maria chorou. Volte a pedir para mim, porque é de mim que virá o seu socorro. Clame a mim, porque é eu que dou o socorro. Jesus me trouxe nessa noite aqui para despertar pessoas a voltar a clamar a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória. O cego me ensina para clamar a Jesus. E o cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A quem você tem clamado? A quem você tem pedido socorro? A qual ombro você tem chorado? E não resolveu ainda o seu problema? Não resolveu porque você não está pedindo para a pessoa certa. Mas aquele que pode resolver está aqui nessa noite. Aquele que tem o poder do céu, da terra e debaixo da terra está aqui nessa noite. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia está aqui nessa noite. Aquele que sonda o coração, a intenção e os pensamentos está aqui nessa noite. Então você deve clamar a Ele. Aleluia. O cego não perdeu tempo. O cego ele não clamou para os discípulos, ele clamou com um propósito. Ele clamou: filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. Aleluia. E o que é ter misericórdia? É se colocar no lugar, é se colocar na miséria do outro. Aquele cego estava pedindo para Jesus o quê? Jesus, toma a minha capa e se coloque no meu lugar. E Jesus se colocou no lugar do homem. Quando Ele se fez carne e habitou entre nós, Ele teve misericórdia de nós. Aleluia. Ele é o Senhor misericordioso. Se você clamar por misericórdia, Ele irá ao seu socorro. Aleluia. O cego sabia para quem estava clamando naquele dia. Era para o filho de Davi, aquele que tiraria toda a enfermidade do homem. Era Jesus de Nazaré. Então a primeira lição que eu aprendo com o cego de Jericó é: clame para a pessoa certa. Não clame para qualquer um, mas clame para a pessoa certa. E aquele cego, ele vai nos ensinar uma segunda lição, que se encontra no versículo 48, que diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A segunda lição que aquele cego me ensina é a perseverança, porque ele está clamando a Jesus, mas os discípulos estão levando Jesus em uma caminhada. Os discípulos não querem parar, os discípulos não querem perder tempo. Então os discípulos
Jesus faz o quê? Cego, cala a boca, fica quieto. Mas o cego está machucado, está doendo, ele está com enfermidade, ele está querendo ser curado. Mas a multidão, os discípulos, e não, os discípulos começam, fica quieto, cala, não incomode o mestre. Mas olha o que o cego faz. Mas ele clamava cada vez mais. E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Quem mandou o cego calar a boca? Quem mandou o cego ficar quieto? Foi Jesus? Não. Foi os discípulos? Foi a multidão? E o cego, ele perseverou. Não foi Jesus que mandou você parar. Então continua. Enquanto o homem estiver mandando você parar, enquanto o homem querer calar a sua boca, continua. Você só pode parar quando Jesus falar para. Mas enquanto Jesus não fala, você tem que continuar. Jesus não mandou o cego calar a boca, o cego fica quieto. Quem mandou o cego ficar quieto foram os discípulos e a multidão. Jesus não falou para o cego ficar quieto. Por isso que o cego ainda perseverava. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Não foi Jesus que mandou o cego ficar quieto. A segunda lição é que o cego, ele perseverava. Mesmo a multidão mandando ele ficar quieto, calar a boca, o cego ainda continuava a clamar. Ele estava perseguindo o seu milagre. Ele estava perseguindo, ele estava querendo chamar a atenção de Jesus. Não para. Continue. Continue. Às vezes é difícil, mas continue. Não para no meio da caminhada, não pare de seguir Jesus. Não pare de clamar a Ele por um minuto sequer, mas continue clamando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego, ele está precisando de um milagre. Ele não pode fechar a sua boca, porque se aquele cego fecha a boca, Jesus passa e nunca mais ele vê. Nunca mais ele vai ver Jesus outra vez. Por isso que ele continua a clamar. Por isso que ele não desiste. Sabe por que você ainda não conquistou aquilo que Deus tem preparado para você? É porque você desiste muitas vezes no meio da caminhada. Você olha para as dificuldades e fala, eu não consigo. As dificuldades é como os discípulos e a multidão, pedindo para você ficar quieto. É as dificuldades da vida. Mas qualquer dificuldade que vem, bate na sua porta, você desiste, você para. Você não persevera. Você não insiste. Mas desiste por qualquer coisa. Que fé é essa? Que fé é essa que qualquer coisa que vem faz você desistir de Jesus? Que fé é essa? Que Jesus é esse que você está clamando? Que qualquer coisa tampa a sua boca? Que qualquer coisa você para de adorar a Ele? Que fé é essa? Você está buscando milagre, mas as coisas não dão certo. Um dia você para de buscar, no outro dia Ana orou e não foi um ano. Ana orou por muitos anos, até Samuel vir. Ela chorava no templo. Ela perseverava, até que Deus deu. Abraão, quantos anos ele esperou por Isaac, mas ele não desistiu. Mas qualquer dificuldade que bate na nossa porta, nós já queremos parar. Já queremos chutar o pau na barraca e falar, eu não vou, eu não quero mais. Eu não quero servir mais a Jesus. Nessa noite você está aprendendo como um cego que mendigava à beira do caminho a não desistir da vida. Se uma pessoa que tinha uma deficiência visual, que estava mendigando a sua vida toda, não parou de clamar por Jesus, por que você está parando? Aleluia. Por que você desiste das coisas tão fácil? O cego tinha tudo para desistir. A maioria mandando ele calar a boca. Uma multidão contra um cego. Mesmo assim ele continuava a clamar.
Ele tinha tudo para parar. Mas ele escolheu não parar de clamar. Aleluia. Não pare. Persista. Persista. Glória Se a você Deus. está em busca de um milagre, em busca de uma resposta do Senhor, não desista, persista. É a segunda lição que o cego nos ensina. Um cego nos ensinando a servir a Jesus. Ele vai ensinar uma terceira lição para nós. No versículo 49, diz assim: e Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. Os mesmos que estavam mandando o cego ficar quieto, agora vai Jesus, por uma ordem de Jesus, chamar o cego. Sabe por quê? Porque o cego não parou de clamar, até ele chamar a atenção de Jesus. Até ele chamar a atenção da pessoa cega. Ele não desistiu. Aqueles que estavam pedindo para ele calar a boca, agora teve que chamar o cego. E é interessante que quando eles vão chamar o cego, eles falam: levanta-te, porque o mestre te chama. A terceira lição é um posicionamento. Jesus não quer ver ninguém prostrado de cabeça baixa. Aleluia. Aqueles que foi chamar o cego falou: levanta, que ele está te chamando. Está correndo atrás de um milagre? Está buscando Jesus? Se põe de pé. Se posiciona. Se posiciona. Era como se estivesse dizendo: você é cego, você não está aleijado, coloque de pé. Agora é a sua vez. Ele mandou te chamar, você foi chamado por ele. Agora o seu papel é se posicionar e começar a andar em direção a ele. Mas muitas vezes nós não recebemos aquilo que Deus tem preparado para nós, porque nós não se colocamos de pé. Aleluia. Jesus está nos chamando, mas nós não se colocamos de pé. Continuamos prostrados com a capa estendida para receber esmola. Jesus está dizendo nessa noite: se coloque de pé e se posiciona na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele está te chamando. Não é qualquer um que está chamando você, é o Mestre. Aleluia. Então se coloque de pé. Pare de ficar prostrado. Porque se aquele cego quisesse se fazer de coitadinho, ele falaria: não, mas eu sou cego, eu não consigo sair do meu lugar. Se coloque de pé. Jesus, às vezes a gente pensa que Jesus, ele capacita. Mas ele não quer covarde. Ele não quer pessoas prostradas, se fazendo de coitado, não. Jesus quer pessoas que se posicionam e vai em direção a ele. Aleluia. Glória a Deus. Jesus quer pessoas que se posicionam e vai em direção a ele. Aleluia. Gideão, quando foi lutar contra milhares de soldados, foi só com 300. Deus só queria eles de pé. Moisés, quando está de frente com o mar vermelho, o Senhor, o Deus dos exércitos, fala para ele: diga ao povo que marche. Jesus chamou o cego. Qual era o papel do cego? Se posicionar. É a terceira lição que o cego nos ensina. Se posicionar. Aleluia. Tem muitas pessoas que ela vive no mundo da lua. Deus deu uma promessa, Deus tem um milagre preparado, mas ela quer receber o milagre sentado. Ela não busca, ela não ora, ela não jejua, ela não faz aquilo que Deus manda. Não, ela só espera. E não é a espera que Deus mandou esperar, não. Ela acha que vai cair do nada. Seu posicionamento. Olha para você ver, se o cego não sai do lugar, Jesus vai continuar a sua caminhada. E sabe, eu te provo na Bíblia que é verdade. Vamos lá na mulher do fluxo de
Jesus está andando. O que a mulher faz? Ela se rasteja e vai até Jesus. Se ela não tem essa atitude, se ela não se posiciona para ir até a orla de Jesus, ela ia continuar com a sua enfermidade. E Jesus ia passar diante dos olhos dela e nada iria acontecer. Aleluia. Mas quando ela se posiciona, que ela toca na orla de Jesus, isso é tão profundo que Jesus fala assim: opa, para tudo, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. Aleluia. Jesus, ele reagiu a um comportamento, a um posicionamento. Jesus reagiu. Uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos se posicionou. Um cego estava à beira do caminho, mas quando Jesus chamou, ele se posicionou. E por que você insiste em ficar parado? Por que você insiste em ficar parado? Eu quero pregar, mas não estuda. Eu quero cantar, mas não ensaia. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas você não faz nada. Bom, o que você está fazendo? O que você está fazendo a respeito do teu milagre? O que você está fazendo? Eu creio que todo mundo aqui necessita de um milagre. Mas eu quero te perguntar uma coisa mais profunda, mais íntima, não precisa me responder. O que você está fazendo a respeito do teu milagre hoje? Glória. Se você não estiver fazendo nada, nada vai acontecer. É simples. Se você não estiver fazendo nada, nada vai acontecer. É muito simples. É muito simples. Se nada estiver fazendo, nada irá acontecer. Aleluia. Glória. Jesus quer pessoas que se posicionam. Quer ser usado por Jesus? O que você está fazendo para ser usado por Ele? Você quer fazer fogo cair do céu? O que você está fazendo para isso? Glória. Eu quero mover multidões. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu quero ter um casamento abençoado. Tu está fazendo o quê? Eu quero ter meu filho, meu esposo, minha esposa aqui dentro. O que você está fazendo? Está fazendo o quê? O que está fazendo? Se você não estiver fazendo nada, nada vai acontecer. Eu quero uma casa abençoada. O que você está fazendo? Aprenda com o cego nessa noite. Se posiciona. O cego está nos ensinando a se posicionar. Milagre todo mundo quer. Todo mundo quer. Irmãos, se eu perguntar em Monte Sião quem quer milagre, vai encher isso aqui que não vai caber de gente. A pergunta certa é: o que você está fazendo? Não é o que você está fazendo. Para vir o que queres que eu te faça, primeiro é o que tu está fazendo. O que tu está fazendo. Porque ouvir o que queres que eu te faça é maravilhoso. Mas o que você está fazendo que é a questão aqui. Para ouvir isso, vem muita coisa antes, meu irmão. Eu queria pregar só o que queres que eu te faça aqui, mas Deus não me mandou fazer isso. Deus me mandou pregar primeiro isso aqui. Já que nós chega lá, o que você está fazendo? É uma pergunta que eu quero que você vá para casa com ela. Você quer milagre? Todo mundo quer. Mas o que você está fazendo hoje? Quarta lição que o cego nos ensina. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se ao posicionamento e foi ter com Jesus. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A quarta lição é:
confiança. Porque quando o cego, ele lança de si a sua capa, ele está querendo dizer: eu não confio mais nisso aqui. O mestre me chamou. Aleluia. Quantas pessoas vai em direção a Jesus, mas não larga a capinha? Fala: não, eu vou, mas será que ele pode suprir todas as minhas necessidades? Será que ele vai cuidar de mim? O cego, ele não pensa em nada disso. O cego, ele não pensa em duas vezes em largar a sua capa. Por que largar a sua capa tem um significado importante? Porque a capa, ele era cego. Ele era cego, então ele ficava na beira do caminho, sentado. Ninguém podia, ele ficava ali, ele não podia sair sozinho. Então ele precisava de uma capa, era uma capa grossa, que ele ganhava. Ali ele tinha o direito de pedir esmola. Era como o governo desse um alvará para ele: olha, toma um alvará, pode pedir esmola aqui. Era o alvará dele. Por que o alvará? Porque aquela capa cobria ele do frio à noite, e aquela capa de dia ele estendia no chão para receber esmola. O que ele estava querendo dizer quando ele vai em direção a Jesus e joga sua capa para fora? Ele está querendo dizer para Jesus: Jesus, eu confio que o Senhor vai cuidar de mim à noite, eu confio que o Senhor vai cuidar de mim de dia, eu confio que o Senhor será o meu provedor. Quando nós decidimos seguir Jesus, nós temos que ter essa convicção: o Senhor é o meu tudo. Sabe como o salmista fala? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, porque Ele é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Era isso que o cego estava querendo dizer. Eu não confio mais na minha capa, eu não confio mais na minha força, eu não confio mais em mim, eu não confio nas esmolas que vão me dar, mas eu confio agora no Senhor. Glória a Jesus. A quarta lição que o cego nos ensina é confiança. Confiar no Senhor às vezes é difícil. Para pensar um pouco. É a única coisa que ele tem para pedir esmola. Jesus não tinha feito milagre ainda. Quando ele joga a capa para fora, ele ainda é cego. Ele ainda é cego quando ele larga a capa. Ele ainda é cego. Mas ele tem uma fé tão grande que ele não está se importando. Ele só está importando em ir em direção a Jesus. Aleluia. Quando você larga toda a sua vida para trás, pode ter certeza que Jesus irá cuidar de você. Glória a Deus. Não importa o que você tem, não importa no que você confia. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, é Ele que vai cuidar de você. Então confia nele. A quarta lição que o cego nos ensina é confiança. Confie no Senhor. O cego nos ensinou. Ele largou a sua capa, deixou aquilo que era a sua provisão para trás, para seguir Jesus. Você tem largado, você tem desprendido das coisas do mundo e confiado em Jesus? Aleluia. Você tem confiado nele, que Ele pode cuidar de você? Confiar em Jesus muitas vezes não é fácil, é difícil. Mas o cego, ele não se importou se ele ia ficar sem a capa dele. Ele só se preocupou em seguir a Jesus e ir em direção a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, na quinta lição, agora nós chegamos no tema. A quinta lição se encontra no versículo 51, que diz assim: e Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Aleluia. A quinta lição é a resposta certa. Porque quando Jesus se encontra agora com o cego e pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Para todos nós que estamos aqui
Nós já lemos a Bíblia, nós sabemos da deficiência desse homem, nós sabemos que ele ia pedir para que Jesus curasse as suas vistas. Mas a resposta que o cego dá é uma resposta certa. Porque não só tem essa resposta para ele responder. Você lembra que o cego, ele é um mendigo? Ele poderia muito bem falar: Senhor, eu quero esmola. Mas o cego, ele pede: não, Senhor, que eu tenha vista. E tem muitas pessoas hoje que estão preferindo ficar cegas e pedir esmola. Tem muitas pessoas hoje, porque a cegueira daquele homem iria abrir os seus olhos. Ele não ia mais poder ficar pedindo esmola. Agora ele ia ter que trabalhar. Agora ele teria que correr atrás do seu sustento. A partir do momento que ele pedisse o milagre da sua visão, ele sairia daquela posição que ele estava. E agora ele seria um homem que passaria a enxergar novamente, com responsabilidades. E tem muitas pessoas hoje que não querem ver Jesus, não quer que os seus olhos sejam abertos para ver Jesus. Aleluia. Mas quer que os seus olhos continuem fechados para poder pedir esmola. Mas como assim? Por mais incrível que pareça, ainda tem muitas pessoas que quando Jesus chega perto dela e pergunta: o que queres que eu te faça? Ainda tem muitas pessoas que dão uma resposta errada. Ainda tem muitas pessoas pedindo esmola do que aceitar Jesus, ver Jesus. Quantas pessoas que vão na igreja, quantas pessoas que frequentam culto, mas não quer ver Jesus, não quer receber Jesus, quer continuar sendo cego, a pedir esmola. Quantas pessoas estão trocando a vida com Jesus por esmola? E o que é esmola, pastor? É o que o mundo dá. O mundo vive dando esmola para as pessoas. E Jesus quer abrir os olhos, quer dar visão aos cegos. Mas muitas pessoas ainda continuam pedindo esmola para Satanás. Tem muitas pessoas ainda que continuam pedindo esmola e se contentando com esmolas, ao invés de pedir que os seus olhos sejam abertos para ver Jesus, para ver aquilo que Jesus pode fazer na vida dela. Quando aquele cego falou: Senhor, que eu tenha vista, aquele cego estava querendo dizer: Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero te ver. E Jesus, ele realiza aquele milagre. Jesus realiza. Jesus diz para ele, e disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Naquele dia, aquele cego, ele voltou a enxergar novamente. Imagine a alegria de um homem que não enxergava, talvez desde a sua infância, e agora ele volta a enxergar. E agora ele volta a enxergar. O que você tem pedido a Jesus? O que você tem pedido a Jesus está alinhado com o propósito dele? Está alinhado com o propósito de Jesus? Aquele cego pediu visão. E ele não pediu visão somente para enxergar e acabou. A sexta lição que aquele cego vai nos ensinar é no versículo 52. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia! Glória a Deus. É a sexta lição, é a gratidão. A sexta lição que aquele cego nos ensina é a gratidão.
Jesus fez maravilha na vida daquele homem. E aquele homem recebeu o milagre e não virou as costas para Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que ele agora começa a seguir Jesus. A seguir a Jesus. Você é grato pelo que Jesus já fez na sua vida? Você é grato pelos milagres que Ele já fez e ainda pode fazer na sua vida? Aquele cego, ele foi grato por Jesus ter dado novamente a oportunidade dele enxergar as cores. Aquele cego foi grato. Aquele cego, ele teve a resposta certa quando Jesus veio e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Jesus, ele pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos na nossa vida. Ele pode fazer. Mas será que aquilo que nós vamos pedir para Jesus está alinhado com os propósitos dele? O cego pediu vista, que ele pudesse ver novamente. Ele teve a resposta certa. Sabe por que às vezes nós pedimos e cansamos de pedir para Jesus e nada acontece? Porque a Bíblia vai dizer: pedir e não receber. Por quê? Porque vocês pedem mal. Às vezes nós pedimos para a nossa glória. Nós pedimos para nós, não para que o nome dele seja glorificado. Nós pedimos às vezes para o nosso nome ser glorificado, não para o nome dele ser glorificado. Por isso que nós devemos aprender com o cego a pedir da forma certa, a pedir da maneira certa. Porque senão iremos passar a nossa vida inteira, irmão, à beira do caminho. À beira do caminho. Imagine você passar uma vida inteira buscando algo e não alcançar. Que você possa aprender com o cego nessa noite. Que alguma dessas lições possa encaixar na sua vida. Aleluia. Para que você não continue na beira do caminho. Ficar na beira do caminho dependendo de esmola é doído. Se nós não abrirmos o coração para aprender com o cego, nós iremos continuar na beira do caminho. O cego nos ensinou nessa noite a clamar para a pessoa certa. Ele nos ensinou a perseverar. Ele nos ensinou a posicionar. Ele nos ensinou a confiar. Ele nos ensinou a resposta certa. E Ele nos ensinou a ter gratidão. Que pelo menos uma lição nessa noite, dessa ministração, possa entrar no teu coração. Amém. Glória. Para que você não morra na beira do caminho. Aleluia. Nessa noite que você possa sair do lugar que você está. Talvez pessoas aqui não estejam com um milagre, em busca de um milagre, de uma visão. Mas cada um aqui tem um milagre que está buscando. Glória a Deus. Algo do Senhor que está buscando. Algo do Senhor. E você está nesse mesmo lugar. Sabe Deus quanto tempo. E não sai do lugar. O que você está fazendo para sair desse lugar? O que você está fazendo para sair desse lugar? Para mudar. Para as coisas mudar na sua casa, na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho. O que você está fazendo? Aleluia. Para que essa Glória a pergunta Deus. tão esperada possa chegar no seu ouvido. O que queres que eu te faça? Esteja preparado quando essa pergunta chegar. Esteja preparado. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.